Graças e paz, para nós mais uma vez um privilégio e até você. Quero saudar aqui os membros da Quarta Igreja, todos os nossos amigos e irmãos no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, em Portugal, né, e todos os lugares que estão aqui ao alcance aqui desse sistema, que possam estar conectados nesse momento para juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor. É um privilégio para nós. Estamos aqui trazendo a mensagem de Deus ao seu coração, mesmo que virtualmente estamos conectados nesse momento. Eu espero que você esteja orando agora junto conosco, acompanhando a oração que a irmã Giovana vai fazer. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, porque pela tua graça nós somos salvos. Obrigada, Pai querido, por estarmos na tua casa, Senhor, estamos reunidos agora, cada um no seu lar, na forma que pode participar deste momento precioso que é cultuar o Senhor, junto com os irmãos. Muito obrigada, Deus, pela tua presença, a presença do teu Espírito Santo, nas nossas vidas, nas nossas casas. Obrigada, Deus, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Pedimos, ó Deus Santo, Pai querido, que a tua bênção, a tua cura chegue nos nossos lares, nos nossos entes que estão enfermos, ó Deus. Cuide dos nossos idosos, ó Pai, das nossas crianças. Cuide de todos aqueles, ó Pai, que estão precisando de um cuidado especial e específico do Senhor, ó Deus. Abençoa a palavra que será ministrada nesta noite, que caia no nosso coração e dê muito fruto, para que a nossa vida seja edificada pela tua palavra, fortalecida pelo teu poder. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pelo teu grande amor e que podemos ter acesso a ti, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A tua igreja te adora, a igreja do Senhor. Não é aquela igreja intitulada com nome A, nome B, mas sim a verdadeira igreja do Senhor, que te adora hoje em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
adoramos ao Altíssimo. Nosso desejo do nosso coração é o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, adorando ao Senhor Altíssimo. Queremos ler com você o trecho da palavra de Deus, Atos capítulo 12, versículo de 1 a 5. Também fala sobre um momento muito importante na vida da igreja com relação à oração. Diz assim o texto da palavra de Deus: nessa ocasião, olha só o que acontecia, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere e entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma,
Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você vê como é que são as coisas, né? Herodes vai lá primeiro, mata Tiago. Não perguntou nem com ninguém lá, matou. Aí viu que isso deu ibope. Aí mandou prender a Pedro e depois levar Pedro a julgamento. Parece que é coisa meio de louco, né? Ele já tinha matado já, porque que não matou Pedro uma vez, né? Não quis matar, mas ele ia levar para o julgamento. Mas o que nós queremos destacar nesse texto é que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro estava preso, era aquele momento que talvez estava em luto, porque Tiago já tinha sucumbido, mas a igreja estava intensamente em oração. Essa é a nossa posição como povo de Deus. Muitos hoje têm polarizado, têm escolhido o lado A, lado B, lado para cá, lado para lá, têm se exposto, talvez até de forma desnecessária, têm brigado uns com os outros, enquanto que a posição do crente, a posição de Deus, que Deus nos dá é essa: estar em oração. Essa posição ninguém vai tirar de você. Escolher esse lado é essa posição que Deus não vai tirar. Nós vamos orar nesse momento mais uma vez. Eu quero convidar o pastor Cláudio Eduardo para que possa nos conduzir nesse momento de oração. Pastor Lúcio está enfermo e carecendo das nossas orações. Nós queremos dizer ao pastor e à sua família que a igreja continua intensamente orando por ele. Mas antes de o pastor orar, nós vamos rever e ver, para você que não teve a oportunidade de ver pelo outro culto, um vídeo que foi preparado aí, e como o pastor Cláudio explicou, que todas as manhãs, quando acaba o culto de oração às 6h30, essa é uma canção que o pastor canta. E agora, como ele não está podendo fazer esse culto pela oração, a igreja está cantando essa canção para ele. E é interessante, José, que os cultos de oração, Deus faz milagre, porque eu sou desafinado até batendo palmas, mas quando eu recebi o desafio, eu disse, eu vou cantar também. Ele também cantou. Assim do céu, sim, a bênção do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar, sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, do céu virá. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar. Sim, a bênção do Senhor do céu irá. Céu virá, sim, sim, do céu virá. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Crentes reunidos se unirem para orar. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Céu virá, sim, sim, do céu virá. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, do céu virá. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Virá. Sim, sim, do céu virá. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar.
Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Virá, sim, sim, do céu virá. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Os crentes reunidos se unirem para orar. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, do céu virá. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Céu virá, sim, sim, do céu virá. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Sim, sim, do céu virá. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Se unidos, se unirem para orar. Sim, a bênção do Senhor do céu virá. Do céu virá. Eu sei que virá muitas. A bênção do Senhor do céu virá. Do céu virá, sim, sim, do céu virá. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Quando os crentes reunidos se unirem para orar. Sim, as bênçãos do Senhor do céu virá. Nós devemos continuar agradecendo ao Senhor pela bondade do Senhor. A irmã Berenice agradece a Deus pela cura de Covid-19 do seu neto Gabriel. Também o Cláudio Perdigão está agradecendo ao Senhor pela cura do seu amigo, o Manuel Jorge. No nossa lista, no nosso grupo do culto de oração da Quarta Igreja, nós temos vários pedidos, mas também temos motivos de gratidão diante do Senhor. Além de tudo isso, essa semana eu tenho visto o mover de Deus na busca de uma vida de oração dentro da nossa igreja. Com as dificuldades na saúde do pastor Lúcio, a intercessão pela família pastoral tem sido assim algo presente. Alguns irmãos, inclusive, se dividiram durante o dia com espaços de 15 minutos de oração e de intercessão. Então devemos estar nos colocando diante do Senhor, primeiro agradecendo, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Também devemos estar intercedendo uns pelos outros, porque a Bíblia nos ensina a fazer isso, e não só nos ensina a fazer isso, como também a gente aprende com Jesus a estarmos cuidando um dos outros, principalmente a partir da oração. Então vamos orar ao Senhor nesse momento de gratidão a Deus pelo que Deus tem feito, e também intercedendo por você, intercedendo pela sua vida, colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Obrigado, Deus de amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai querido, porque neste dia o Senhor nos permitiu estarmos em tua presença e tem falado aos nossos corações, tem mostrado o teu querer e tem mostrado a tua soberana vontade em nossas vidas. Somos-te gratos, ó Deus de amor, porque tu és o Deus da cura, e nós temos visto dia a dia a tua ação poderosa na vida da tua igreja, na vida de homens e mulheres que têm a sua saúde restaurada pelo teu milagre, pelo teu poder. Mas também, ó Deus de amor, entendemos que estar na tua presença significa estarmos submetidos à tua vontade. E é diante da tua vontade agora que nós colocamos, de forma muito especial, a vida do pastor Lúcio, a vida da Patrícia, a vida dos filhos deste casal. Manifesta de graça, ó Deus, sobre a família pastoral desta igreja. Mostra o teu querer, restaura a saúde. E, ó Deus de amor, que, independente de qualquer circunstância, a tua igreja, a família pastoral possa saber que não estamos sozinhos, porque o Senhor, tão somente o Senhor, tem estado ao nosso lado. Também, ó Deus querido, nesse momento de intercessão, colocamos a vida daqueles que às vezes nem sabemos o nome,
mas a tua oração, a nossa oração, a tua palavra vai chegar nesta noite. Manifesta de graça e misericórdia também na vida dessas famílias. Se há necessidade, Pai querido, de restauração, de cura, nós entendemos que o Senhor, somente o Senhor, pode estar atuando agora na vida destas famílias. Ó Deus querido, ainda na tua presença nós queremos te pedir, Pai querido, traga também paz à nossa nação. Esteja atuando, ó Deus de amor, nas várias esferas dos governos que nós temos neste país. Opera um milagre, ó Deus querido, para que haja comunhão de ideias e de intenções naquilo que mais precisamos. Visita, Pai querido, nesta hora, através do teu povo, através da tua igreja, aqueles que estão marginalizados, morando na rua. Nos dê palavra, nos dê material, ó Deus querido, para que possamos socorrer essas vidas. Ó Deus de amor, te suplicamos pelos idosos, por aqueles, ó Deus, que muitas vezes estão abandonados dentro de suas próprias casas e que precisam não só de uma palavra de salvação, mas também de carinho, de amor, de manifestação de graça pela tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a sermos estes instrumentos, a estarmos levando do teu amor. E continua, Pai querido, recebendo o nosso culto, a nossa adoração e falando aos nossos corações, pelo louvor que ainda cantaremos e pela tua palavra, pois aqui estamos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quando uma igreja ora e crê no infinitamente mais, move-se o céu em direção a esse clamor. Queria que você cantasse isso, cresce nisso, porque é a verdade da palavra de Deus. Os cegos podem ver, os surdos ouvirem, o mar se abrir por uma oração. O povo experimentou a grande bênção, estava por vir. Se revelou, trazendo salvação, tristeza acabou, vitória nos declarou. Quando uma igreja ora, crendo infinitamente mais, move o céu em concede mais visão, portas se abrem, correntes caem por uma oração. Posso experimentar a nova história. Sou mais que vencedor, sei que o poder está só no Senhor. Eu não me calarei, o meu clamor direi, tu és meu Redentor, em ti esperarei. Quando uma igreja
preparar agora para ouvir a palavra de Deus. Quero convidar mais uma vez o pastor Cláudio Eduardo, está conosco nesse momento para trazer a palavra de Deus. Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor. Amém? Quando eu penso na igreja orando, o livro de Atos me mostra que a oração fazia parte constante na vida dos primeiros cristãos. Era uma igreja que começa a partir da oração. Capítulo 1 de Atos me diz que em torno de 120 pessoas estavam ali num lugar reunido quando o Espírito Santo se manifestou na vida daquela igreja. É tão interessante que hoje, às vezes, falamos 1 hora, 2 horas e esperamos ver o agir de Deus, mas oramos muito pouquinho. Precisamos orar mais. A igreja ficou orando quase 40 dias. Pedro, se eu pego o livro de Atos, o sermão de Pedro, se durou muito, foi 10 minutos. E se olharmos dentro da homilética, que é a arte de pregar, o sermão de Pedro não tem nada de muito rebuscado, não tem ilustração, os pontos estão bem definidos, mas uma coisa muito rápida. 3 mil pessoas entenderam que Jesus é o Cristo e entregaram a sua vida para Jesus. Resultado de oração. É tão interessante que certa vez eu estava fazendo uma série de conferências numa determinada igreja e as pessoas tinham me convidado, isso ainda na década de 90, para uma conferência evangelística. E um irmãozinho chegou, eu estava no gabinete pastoral, me preparando para, junto com o pastor, assumir o púlpito para pregar naquela noite. E o irmãozinho chegou muito satisfeito, porque ele pegou um ônibus e trouxe um ônibus cheio de uma comunidade para participar daquele culto. Ele, muito alegre, chega para o pastor daquela igreja e diz assim: pastor, hoje eu consegui trazer o ônibus cheio. Aí o pastor disse: isso não é problema meu, isso é problema do pregador. Como se o pregador fizesse milagre. O milagre está no poder de Deus, não está em mim. O milagre está na palavra de Deus, não está em mim. Quem realiza o milagre, quem faz o querer e o efetuar, é o próprio Deus. Aí eu olhei para aquele irmãozinho com muito carinho e disse: o problema não está comigo, porque o problema é de Deus. É Deus que está olhando para cada coração aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua iniciativa, pela sua disposição. Mas esteja em oração enquanto estivermos trazendo a mensagem, porque é o Espírito Santo de Deus é quem atua. É o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. Então, a igreja de Atos, os primeiros cristãos, eles entendiam o valor, eles entendiam a importância da oração. Nesses dias que estamos caminhando, pela manhã eu comecei a falar sobre o poder da oração, mas eu poderia resumir o poder da oração numa única frase: o poder da oração não está em quem ora, mas em quem escuta. Poderíamos resumir assim. Ou talvez eu pudesse dizer o seguinte: eu pudesse começar a discorrer sobre um monte de experiências sobre oração, à luz do que a Bíblia vai me mostrando. Josué orou, e o que aconteceu com o sol? O sol parou. Elias orou e fogo do céu desceu. Daniel orou e o leão virou um gatinho, como canta as crianças. E a gente poderia, Paulo e Silas estavam louvando ao Senhor e orando na prisão, teve um terremoto e as cadeias se quebraram. E aí eu começaria a mostrar para vocês muitas histórias de sucesso na oração. Mas eu quero dizer que no aspecto pessoal, pessoas comuns como eu e você, podemos continuar vivendo histórias de sucesso na oração. Talvez eu não sinta a terra tremer, talvez eu não veja fogo do céu descer, talvez eu não seja poupado da boca do leão, mas eu tenho uma coisa maravilhosa me acompanhando, que é o cuidado, é a paz e a graça do Senhor que nos acompanha. Continuando no mesmo texto que falamos pela manhã, Efésios capítulo 6,
Só que dessa vez agora, eu quero te chamar a visão da guerra que estamos. É tão interessante que pela manhã eu disse, não dá para ficarmos neutros nessa batalha, neutros nessa guerra. Temos que assumir um lado. E tem gente que acha que depois que aceita Jesus, começa a ir para a igreja, a sua vida vai melhorar. Vou dizer um negócio para você. Normalmente não é bem assim. Não existe uma palavra mágica, não existe um poder mágico que vai criar em você uma redoma de proteção. Eu sempre gostei muito de filme, televisão, né? E na minha infância, adolescência, eu gostava muito daquela antiga Guerra nas Estrelas que tinha como seriado. E quando a nave estava preparando para ser atacada, criava o escudo. Tuf! Aí as bombas dos inimigos não podiam entrar, não podiam preencher, porque o escudo foi criado com um botão. Tem gente que acha que aceitou Jesus, temos um escudo a partir de agora, apertei o botão, estou protegido. Quero dizer para você que a coisa não funciona bem assim. Daniel foi protegido na cova dos leões, mas milhares e milhares de cristãos, no início da história da igreja, foram martirizados pelos leões, pelas feras, pelos gladiadores. Mas eu lembro de um dos testemunhos da literatura, em que um dos imperadores romanos dizia, esses cristãos parecem uma praga. Quanto mais a gente mata, mais eles crescem, mais eles se desenvolvem. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha e o rei viu ali um quarto homem, o quarto da fornalha, o quarto homem da fornalha, e eles saíram ilesos. Mas os seus algozes, só de chegar na porta da fornalha, viraram churrasquinho. Nero, num dos seus acessos de loucura, passou pinche, betume nos cristãos, amarrou em postes e incendiou Roma. Policarpo, um dos bispos, um dos pastores da igreja primitiva, da igreja cristã, no seu início, foi colocado dentro de um invólucro de cobre e assado vivo. Mas alguns historiadores dizem que não ouviam lamentos, não ouviam gritos, o que ouviam era satisfação por entenderem que mesmo sentindo na pele as suas dores, o Senhor estava com ele. Os primeiros cristãos, se você observar no livro de Atos, a sua oração, eles dizem, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar sendo perseguido pelo seu nome. Obrigado, Senhor, pelos sofrimentos que eu tenho passado no seu nome. Paulo, quando ele está falando com o Senhor, Paulo, as pessoas traziam o lenço e isso virava milagre. Paulo curou pessoas. Paulo ressuscitou Eutico. Eu, por exemplo, não teria paciência com alguém cochilando no culto. Tem alguém cochilando? Tem não, né? Você em casa, se deu vontade de cochilar, levanta e fica em pé. Não dá para cochilar. Mas Paulo falava mais do que eu, porque o culto começava e entrou madrugada dentro e dando-lhe Paulo falando, talvez o rapaz estivesse cansado, vamos olhar desse jeito. Trabalhou o dia inteiro, mas estava ali na igreja, ouvindo a mensagem do Senhor e, puf, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Paulo chega e diz, não, ele só está cochilando, ressuscitou eu. E aí? Agora ele está doente, preciso da ajuda do Senhor, preciso que Deus opere na minha vida. Aí Deus vira para ele e diz, olha, meu filho, não vou te curar não. Não estou a fim de te curar. Porque Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Talvez o jeito de Deus a gente não consiga muitas vezes aceitar isso. Mas Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, em quem Ele quer. Ponto final. Mas Ele vira para Paulo e dá um bálsamo que não tem coisa melhor do que isso. A minha graça te basta.
A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é algo maravilhoso, é algo presente, é algo real, é algo transformador na nossa vida. Então vamos caminhar na graça do Senhor, vamos parar de reclamar, vamos buscar experiências reais com o Senhor. Irmãos, nesse momento agora de mídias sociais, eu vivo numa crise. Que tem oração da segunda-feira, oração da terça-feira, oração da quarta-feira, e eu fico recebendo aqueles mantras. Não manda para mim que eu não vou ler mais. Você agora está sabendo, eu não leio esses negócios. Porque a minha visão de oração, aqui a Bíblia me diz que oração não é reza, oração não é repetição de palavras mágicas. Tem gente que, se botar lá na oração da segunda-feira, abacadabra, para Deus abrir uma porta de emprego, a pessoa vai sair, abacadabra, abacadabra. Parece um negócio desse jeito. O poder da oração está na minha intimidade com o Senhor. O poder da oração está na minha vivência com o Senhor. Então, quando eu começo a vivenciar isso, e eu olho para o texto do capítulo 6 do livro de Efésios, eu afirmo como eu afirmei pela manhã. Oração não é arma. Oração é estilo de vida. Oração é escolha de viver uma intimidade plena e constante com o Senhor. Oração é a oportunidade que eu tenho de vivenciar o que Deus me ofereceu de melhor a partir da cruz, lá no Calvário. Quando o Senhor Jesus, na cruz, declara, está consumado, Ele está declarando, acabou intermediário, tu pode falar direto com o Pai, você pode viver agora uma experiência direta com o Senhor. E aí, quando eu começo a caminhar em tudo isso, eu começo a entender que os fatos históricos, eles são fatos históricos. E eu estou vivendo os meus fatos históricos com o Senhor. Eu creio num Deus que responde às minhas orações. Eu creio num Deus que cumpre com as suas promessas. Eu creio num Deus que não falha. Eu creio num Deus que me conhece. Eu creio num Deus que faz muito mais por mim do que eu peço, do que eu imagino, do que eu sonho. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, eu preciso fazer com que a oração seja um modo de vida, um hábito que estejamos cultivando diante do Senhor. Irmãos, nós temos um inimigo e às vezes a gente tropeça. E é tão interessante que a Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, você está fazendo de Deus mentiroso. Porque todos pecaram, todos nós somos pecadores. Certa vez eu estava atrasado por um compromisso ali na cidade do Recife, e eu tinha que fazer um retorno enorme, mas eu podia fazer uma contramão de em torno de uns 100 metros. Eu falei, o trânsito está ruim. Olhei para aquela contramãozinha, meti o carro. Rapaz, quando eu meti o carro e acelerei, só vi um grito assim, dá-lhe, pastor! Foi a contramão mais terrível que eu fiz na minha vida. Não sei quem gritou, mas o dá-lhe, pastor, me machucou tanto. Porque eu estava dando um mau exemplo, eu estava fazendo o que era errado, eu não estava cumprindo a lei. Você já pensou nisso? Quantas vezes na nossa caminhada, algumas ciladas, algumas dificuldades aparecem diante da gente, e aí a gente acaba caindo. Por quê? Porque são escolhas que nós fazemos. Eu devia ter saído mais cedo de casa, eu devia estar me preparando porque o trânsito poderia estar ruim, e tantas outras coisas na nossa caminhada que muitas vezes fazemos. Agora é obrigado a usar máscara na igreja. Eu estou sem máscara porque não tem ninguém aqui muito perto. Mas, tem que vir de máscara. As igrejas que estiverem abertas a partir de hoje na cidade do Rio de Janeiro. E tantas outras normas que existem. Nós, como cristãos, precisamos ser os melhores empregados na empresa em que estamos. Nós, como cristãos, temos que ser os melhores vizinhos. Porque é isso que Deus espera de nós. Nós, como cristãos, no ambiente familiar, precisamos ser diferentes.
Precisamos mostrar mais amor, mais cuidado, mais zelo com aqueles que estão ali do nosso lado, aqueles que estão à nossa volta. Infelizmente, muitas vezes, como o próprio Jesus diz, os filhos das trevas, em determinadas áreas, estão agindo melhores do que nós. Finalmente, Efésios capítulo 6, versos 10, 12 a 18, quando eu disse finalmente, talvez você pensasse que ia acabar, não, mas é o texto bíblico que diz assim. E esse finalmente é no sentido de que Paulo escreve toda uma carta àquela igreja. E ele escrevendo aquela carta à igreja em Éfeso, ele chega no finalmente, ou seja, ele chega na conclusão, ele chega em tudo aquilo que ele está dizendo àqueles irmãos, porque ele fala da necessidade de uma mudança cristã, ele fala da necessidade de uma mudança de mente, ele fala que aqueles cristãos precisam continuar sendo firmes no Senhor, e aí ele vai terminar a sua carta dizendo, estamos numa guerra. E eu já disse, não sei se aqui, eu sou contra qualquer tipo de abreviatura. Ainda mais agora, que você não precisa. Por exemplo, eu sou da máquina de escrever ainda. Então, quando você escrevia uma palavra no final de um texto, o que você tinha que fazer? Tirava aquela folha, embolava e começava a datilografar tudo de novo, dependendo do professor que você tivesse. Imagina uma monografia com 60, 70 páginas, que você levava para o seu orientador. Olha, meus irmãos, quando o orientador fazia aquele risco assim na sua página, dava uma dor no coração, vou ter que datilografar tudo de novo. Hoje em dia não, você volta no cursor ali do computador, agora no celular, mas aí tinha gente que botava, primeira vez que me mandaram uma mensagem de WhatsApp, botaram assim, TMJ. Eu falei, que diacho é isso? O que você quer dizer com isso? Aí o cara, tamo junto. Então, Paulo está dizendo àquela igreja o seguinte, olha, nós estamos juntos nessa luta. É uma guerra. E nessa guerra, precisamos de algumas armas. E quando a gente fala do poder da oração, oração é estilo de vida. Oração é decisão. Decisão de como eu vou viver e que tipos de armas eu estarei usando. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, e depois o versículo 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o verso 18 nos diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai de amor, por podermos estar na Tua presença mais uma vez neste dia. Obrigado, Senhor, porque entendemos que o Senhor nos chamou para continuarmos anunciando da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque só o Senhor tem falado aos nossos corações de maneira muito especial. E agora, Deus querido, continua falando não só ao meu coração, mas ao coração da Tua igreja e ao Teu povo espalhado, ouvindo essa mensagem nesta noite. Fala-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Mostra-nos, Senhor, o Teu querer, pois nós chegamos na Tua presença no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, quando a gente olha para tudo isso, eu começo a ficar imaginando o que está acontecendo com o povo de Deus. Parece que tem gente que não acredita mais no céu. Temos um discurso muito lindo sobre o céu, né? Tem até uma música assim, quem sabe, céu, lindo céu, céu, lindo céu. Se você cantava essa música na sua juventude, cuidado, tá? Tem que se proteger, deve ficar em casa. Então a gente fala de um céu maravilhoso, de um céu lindo. Falamos que estaremos no céu, na glória de Deus,
que vamos viver experiências maravilhosas com esse Deus. E aí, normalmente, eu brinco. Você quer ir para o céu agora? Aí cai a ficha. Para eu ir para o céu agora, eu preciso morrer. E eu não quero morrer agora. Mas o céu não é melhor do que aqui? Mas eu gosto de ficar aqui. Eu estou aqui. E aí a primeira coisa que eu quero dizer a você é que nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. E o mais importante, nós fomos criados para uma vida na presença de Deus. Nós fomos criados para a vida diante de Deus. Mas Deus não nos fez marionete, Deus não nos fez robô. Deus nos deu liberdade para fazermos escolhas. E no uso da liberdade, a humanidade escolheu se afastar de Deus. E a consequência é muito clara. Se afastou de Deus, a consequência é morte. Morte no aspecto do significado de um distanciamento de Deus, morte espiritual. Morte no aspecto físico, o pó volta para o pó, então o coração parou de bater. E morte também no sentido eterno, porque a morte espiritual, encontrando-se com a morte física, significa morte eterna. Atualmente, eu tenho visto uma certa dificuldade ou medo de alguns de falar sobre pecado. E aí, se eu não falo sobre pecado, eu também não falo sobre inferno. Correto? Por quê? Porque não é politicamente correto falar sobre inferno, falar sobre pecado. Afinal de contas, os tempos são outros, nós estamos numa outra realidade de vida. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, continua sendo a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E é tão interessante que eu tenho lido a Bíblia, eu tenho pessoas lendo a Bíblia comigo, e mesmo que eu passe no mesmo texto 50 vezes, passando pelo mesmo texto, o mesmo capítulo da Bíblia, Deus vai me mostrar algo novo. Porque a palavra do Senhor está sempre me mostrando algo novo. E é dentro dessa visão que eu preciso entender onde é que eu estou. O que eu estou fazendo? Como é que é a minha caminhada? Primeiro, pela manhã eu falei, e só para a gente poder continuar, é importante você vencer o inimigo que é você mesmo. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal eu estou sempre a fazer. Já Paulo nos ensinava sobre isso. Há uma briga constante entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. E nós precisamos tomar uma decisão. A decisão é lutar contra o que é carnal dentro de mim, para depois começar a lutar do lado de fora. Porque se eu não consigo lutar dentro de mim, eu já entro na luta do lado de fora, eu já entro na guerra lá de fora, derrotado, porque eu não resolvi primeiro o meu problema. É tão interessante que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas tem muito crente que é acumulador, trazendo os lixos do passado e não deixando que o novo de Deus tome conta plenamente da sua vida. Então vamos deixar de ser acumuladores, tá? Tem gente que gosta de guardar parafuso, tem outros que gostam de... tem outros que gostam de guardar vasilhas de sorvete, vidro de azeitona, né? Vamos lá, você chega naquela cozinha, está cheio de cacareco. E tem muita gente guardando dentro de si os lixos dos traumas, dos pecados, que muitas vezes o Senhor está prontinho já para fazer a limpeza. E é como diz lá no Apocalipse, eis que estou à porta e bato, mas aí quando chega a porta do meu coração eu fecho, porque eu não quero que aquilo seja retirado. Fica cicatrizes, mas o Senhor é o Senhor da cura. Estamos numa guerra, deixam marcas, e as marcas que a guerra deixa, muitas vezes são muito fortes. Mas são marcas que, quando a gente olha para elas,
como Paulo diz, trago no corpo as marcas de Cristo. E quando ele está falando de marcas de Cristo, ele está falando das prisões, ele está falando do apedrejamento, ele está falando de todo o sofrimento que ele pôde passar a partir do momento que escolheu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, mesmo que as coisas não melhorem com Jesus, dentro do aspecto do mundo lá fora, certamente a melhor coisa do mundo é ter a paz de Cristo que toma conta dos nossos corações. Estamos numa guerra. Que tipo de arma você está usando? As armas que eu preciso usar precisam ser adequadas para o tipo de combate que eu estou trabalhando. As armas que eu vou usar são armas que estarão sendo próprias para aquele combate. Paulo, escrevendo à igreja em Coríntio, na segunda carta, no capítulo 10, verso 4, 2 Coríntios 10, 4, diz assim: pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, não queira vencer a batalha espiritual usando o seu conhecimento. Não queira vencer as guerras que precisamos fazer, inclusive conosco mesmo, as fortalezas que criamos dentro de nós, com armas que nós temos. Não adianta você decorar textos bíblicos. Nós precisamos tomar posse das armas que o Senhor coloca à nossa disposição. Quando Paulo está escrevendo o capítulo 6, eu viajei no tempo imaginando, como Paulo devia estar imaginando, um soldado romano. Afinal de contas, Roma, naquele momento, era o melhor exército. Era a tropa que chegava e só no seu marchar, eu fico tentando imaginar aquelas legiões romanas vindo já naquele bum, 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 né? E só de imaginar a chegada deles, eu acho que tinha gente que já morria do coração de medo. Antes do exército romano chegar, as pessoas já estavam com medo. E Paulo, então, olha para aquele soldado romano. Mas Paulo diz que nós precisamos tomar posse de toda a armadura de Deus. E é uma caminhada tão bonita, essa armadura de Deus. E aí, quando eu falo que eu preciso usar armas adequadas para o tipo de combate, quem define qual tipo de armamento que o soldado vai usar não é o soldado. Quem define qual tipo de armamento que o soldado vai usar é o comandante. E aí eu volto a afirmar, como afirmei pela manhã. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como o Senhor dos Exércitos. Nas décadas de 80 e 90, as igrejas cantavam: o nosso general é Cristo. Então, o armamento que o Senhor está colocando à nossa disposição para vencermos essa guerra, nós precisamos tomar posse dela. É tão interessante que eu olho para o confronto entre Davi e Golias. No confronto de Davi e Golias, Saul veste Davi com a sua armadura. Mas dizem que Saul era grandão, todo bombado, né? Devia fazer umas academias, levantar uns halteres. Então, quando botou a armadura em Davi, que era meio franzino, aquele negócio não cabia, não dava. Mas o mais interessante é Davi olhar para Sansão e diz: tira essa tralha toda de mim, porque o Senhor já me deu essa vitória. E aí ele vai com uma funda, uma tiradeira, puf, mas a dele era daquela de rodar, né? E uma pedrinha de seixo, beira do rio. Deve ter sido gozação para todo mundo, inclusive para o próprio povo dele. Mais uma vergonha, um franzino encarando um gigante, um homem daquele tamanho, que vem com toda a sua armadura, com espada, com uma pedra e uma funda. Mas para Davi era a arma de Deus para aquele momento. Para nós que somos igreja do Senhor agora, a arma de Deus
as armas que precisamos ser adequadas é a armadura. E eu não posso escolher que pedaço da armadura eu vou usar, não. É tão interessante que se você voltar ao capítulo 6, a palavra todos, toda, ela é repetida várias vezes. Tomai posse, ou seja, vistam toda a armadura de Deus. Deus preparou já como é que você vai enfrentar a guerra. Deus já definiu como é que vai ser. A única coisa que você precisa fazer é estar disposto a vestir toda a armadura. Ela pode ser pesada, em alguns momentos da caminhada, mas é o que o comandante definiu. Há alguns anos atrás, eu fui fazer umas vistorias nos coletes, colete à prova de bala, que tinham voltados de uma missão da ONU. Então, a gente verificava se tinha alguma marca, se as costuras estavam todas ok, e conferíamos o peso, porque esses coletes eles eram revestidos de chumbo. Quando eu peguei o colete estava todo arrumadinho, bonitinho, mas não tinha peso. Ou seja, alguém tirou o chumbo e botou isopor com uma armação de... Por quê? Porque o cara não queria carregar o peso daquele colete. É um negócio... Infelizmente, a gente não sabia quem foi. Mas é igual determinados crentes. A armadura de Deus, ela é pesada. Não é leve, não. É pesada. Mas tem gente que está querendo trocar o colete, o chumbo do colete, por isopor. Aí, ó, não tem jeito. Porque o inimigo, segundo a própria palavra, diz que fica cirandando ao nosso redor como um leão, querendo nos tragar. Então, eu preciso do armamento adequado para o tipo de combate que temos que enfrentar. Então, vamos deixar para lá filosofias, vamos deixar para lá autoajuda e vamos buscar a sermos espirituais, crentes espirituais, que produzam frutos do Espírito, que tomem a decisão de abandonarem os frutos da carne para viverem uma experiência marcante e transformadora diante do Senhor. E é tão interessante que se você veste toda a armadura do Senhor, a armadura de Deus, Paulo diz assim, ó, vocês vistam toda a armadura, por quê? Porque vocês vão ficar firmes. Firmeza, segurança, estrutura. E nós vamos ficar firmes contra o quê? Artimanhas, as ciladas. Aí você já lembrou, né? Quando eu estou falando de artimanhas e as ciladas, você já lembrou da minha contramão e dá-lhe pastor, né? Que vergonha. Mas a gente vai vivenciando tantas outras coisas que muitas vezes nós caímos porque não estamos tomando posse daquilo que o Senhor está colocando à nossa disposição. Em segundo lugar, então, primeiro, as armas precisam ser adequadas. Em segundo lugar, não podemos negligenciar para o preparo. Os homens que em algum momento da vida já serviram as Forças Armadas sabem que quando você está de serviço, para você não ficar totalmente, vamos dizer assim, sentindo-se muito preso, cansado, no alojamento, o máximo que você pode fazer é folgar um pouquinho o cadastro da bota, do coturno, é o máximo. Por quê? Se a campainha tocar, se houver um chamado, você já tem que estar imediatamente lá fora. É isso que nós precisamos. Então, há muito crente negligenciando com o preparo. É como se nós não estivéssemos numa guerra, como se estivesse tudo bem. E aí, é tão interessante, porque as coisas vão se adequando. Moda. Tem moda na igreja, tem moda no mundo, e a moda hoje é a máscara. Antigamente as mulheres estavam preocupadas no sapato, os homens também, tem muito homem vaidoso.
Eu, por exemplo, agora já tenho uma coleção de máscara. Então, dependendo de como eu me vestir, eu tenho a máscara para de bermuda, tudo. Mas agora as pessoas já estão preocupadas como é que a minha máscara está combinando com a minha bolsa, com o meu sapato, com a roupa que eu estou vestindo, né? Então, a gente vai vivenciando algumas modas. E aí, no meio da igreja, às vezes, nós não estamos querendo vivenciar uma experiência espiritual com Deus. Estamos no caminho da moda também. E não há moda. São 2000 anos de evangelho, são 2000 anos de cristianismo, são 2000 anos que a palavra do Senhor continua dizendo a mesma coisa. Estamos em guerra, precisamos batalhar. Tem um hino, inclusive, do cantor cristão que eu gosto muito. Vamos batalhar, juntos pelejar, né? Por quê? Porque é o Senhor que é isso, é essa visão que a igreja precisa ter. Estamos perdendo muitas vezes a oportunidade de mostrarmos ao mundo que estamos aqui para influenciar, para fazermos diferença, para mostrarmos que as coisas não são como estão sendo apresentadas. E aí, quando eu olho para a armadura do soldado romano, eu fico vendo o cinturão da verdade. Irmãos, quantas mentiras têm sido ditas pelo povo de Deus? Quanta falta de verdade que nos envergonha, porque envergonha o Evangelho. Porque o mundo lá fora coloca todo mundo dentro do mesmo saco. O outro vendendo o feijão milagroso, o outro vendendo a fronha para o travesseiro dos sonhos de Jacó, a vassoura que vai varrer toda a coisa. Pode pesquisar na internet que você vai encontrar de tudo isso para comprar. E qualquer coisa dessa é de R$1.000 para lá. Entenderam? Como é que é a falta de compromisso com a verdade? Então, vamos falar da verdade pura. Vamos mostrar a verdade, como alguns dizem, nua e crua, né? Que é a palavra do Senhor. Vamos vivenciar e falar mais de Bíblia. Às vezes perdemos tempo enorme discutindo se você é da direita, se você é da esquerda. Eu tenho uma dificuldade comigo. A minha mão forte é a esquerda, mas eu uso a direita para escrever. Por quê? Eu achava que eu era canhoto quando criança. Mas o meu avô amarrava a minha mão esquerda para trás e estava o prato de comida na frente. O que eu tive que fazer? Me reinventar. Com fome eu não vou ficar. Aprendi a comer com a mão direita. Então hoje eu consigo escrever no quadro com a mão esquerda, eu assino com a mão direita, eu uso as duas mãos. Mas quando eu uso ferramenta, eu uso mais a mão esquerda. Então eu não estou preocupado com esquerda e direita, eu uso as duas mãos, né? Mas eu luto por justiça. E é isso que a igreja precisa. A igreja não precisa de comprometimento político partidário, mas a igreja precisa se revestir da couraça da justiça, do colete da justiça. A igreja precisa estar com os pés calçados. E quando eu olho para o sapato da figura do soldado romano, era algo assim, bem pesado. Porque eles caminhavam muito, andavam muito. Irmãos, o meu primeiro boot, eu fiquei 30 anos nas Forças Armadas. Meu primeiro boot, eu adquiri um carinho tão grande por ele, porque naquela época não tinha esse negócio muito confortável. Hoje em dia você já encontra calçados confortáveis e leves. Depois que ele ficou amaciado, eu não trocava ele por nada, eu trocava o solado. Ele durou comigo mais de 15 anos, foi meu companheiro, até que o couro rasgasse. Aí eu tive que comprar um outro novo. Mas era uma satisfação tão grande. E é assim que Paulo está dizendo, o calçado é os pés do Evangelho da Paz, é o Evangelho que nos leva para todos os lugares. O salmista diz que quem caminha, leva os seus molhos, ele vai muitas vezes sofrendo, chorando, mas ele volta com alegria, trazendo o resultado de tudo isso. É os meus pés que me levam para lá, que me levam para cá. Para onde os seus pés estão te levando? Que tipo de calçado você está usando? Aí Paulo apresenta um escudo, o escudo da fé.
Irmãos, mas é fé em Jesus, é fé verdadeira, é fé num Deus que é real, é presente, que cuida de nós. Na minha infância, eu tive um problema muito sério com a perspectiva de oração. Infância como junior. Porque a minha mãe fazia parte de uma seita, e eu vejo como seita mesmo, que toda sexta-feira, quando dava o pôr do sol, eu tinha que botar calça comprida, camisa de manga comprida para falar com Deus. E eu já lia a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia toda há muito tempo. E eu achava que eu não precisava daquilo para falar com Deus. Eu acho que falar com Deus é uma constante, é uma experiência constante. Mas o escudo da fé é proteção contra os dardos do inimigo. Eu já vi gente que é membro de igreja indo buscar cura no lugar onde não tem. Porque a sua fé é vacilante. A sua fé não é firmada no Senhor. A minha fé e o meu amor, a gente canta daqui a pouco, estão firmadas no Senhor. Capacete da salvação. E quando eu penso no capacete, Paulo aos Coríntios diz, nós temos a mente de Cristo. A salvação muda a nossa forma de ver o mundo. A salvação vai mudar a nossa forma de ver as coisas. Eu não posso trazer, a partir de uma experiência com Cristo, o mesmo jeito de ver as coisas como eu via antes sem Cristo. Eu preciso aprender a ver as coisas como o meu Senhor está vendo. E aí nós temos uma arma de ataque. E muitas vezes, quando eu olho para essa arma de ataque, é uma arma que tem faltado na vida de muitos cristãos. Espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E tem gente que às vezes, e eu como pastor, já vivenciei alguma experiência, de alguém chegar na porta para me cumprimentar e dizer, não gostei do seu sermão hoje. Eu disse, também não fiz para você gostar, né? Aí tem que ouvir, né? Porque a palavra de Deus, ela tem que nos incomodar, irmãos. Vocês não imaginam como eu fiquei incomodado durante esses dias, quando eu fui convidado para trazer essa mensagem. O quanto Deus mexeu com a minha vida, o quanto o Senhor me mostrou que eu preciso consertar, que eu preciso acertar, que eu preciso fazer alguns ajustes. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada. E lá no Nordeste eu dizia assim, é como aquela peixeira de 12 polegadas que bateu na espinhela do sujeito e o cara ainda torceu, né? É um negócio que dói. Porque Paulo diz que vai até a medula, bate no osso. É no osso mesmo. Então, eu preciso estar com toda a armadura de Deus a posto. Eu não posso andar só de espadinha, sem o escudo. Eu não posso estar só com o capacete, sem a couraça, sem o escudo e com a espada. É toda. Ou você está com tudo, ou você não está com nada. Porque a armadura de Deus, ela é um todo. Concluindo, nós temos acesso direto ao comandante. É tão interessante que uma das coisas que incomoda muita gente é hierarquia militar, né? Para você falar com o comandante, você tem que falar, às vezes, com o subcomandante, que tem que falar com o teu sargenteante. E essa hierarquia significa o seguinte, se você for um soldado, você vai conseguir falar com o comandante? Não, acabou, não vai. Mas no exército de Deus, só tem duas patentes. O comandante, o nosso general, que é Cristo, e soldado. Não tem mais nada entre a gente, não existe intermediário. Nós temos o privilégio de falar com o comandante. Nós temos o privilégio de falar com o Senhor Deus Todo-Poderoso.
E muitas vezes estamos negligenciando na nossa conversa com o Senhor. Paulo diz àqueles cristãos em Éfeso, Paulo diz aos nossos corações, Paulo diz a você nesta noite: ore no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todos os momentos. Eu sempre gostei de estar junto com as pessoas que eu trabalho. E eu sempre avisava o seguinte: se você fizer besteira 2 horas da madrugada, me liga. Se tiver qualquer problema 2 horas da madrugada, não tente resolver, me telefona. Porque eu já tinha uma experiência. Quando as pessoas tentavam resolver, quando eu chegava a saber depois, o que acontecia? O problema já estava muito maior. E parece que nós queremos levar para Deus somente aquilo que a gente acha que é importante para Deus tomar conta. Quando Deus quer tomar conta de toda a sua vida, Deus quer tomar conta da sua família, Deus quer tomar conta do seu todo, porque Ele espera que você entregue para Ele o seu todo. Aí, tem gente que começa a orar pelos filhos quando está para fazer a prova do vestibular. Né? Senhor, uma vez eu estava no pátio da igreja, aí uma irmã virou para mim e disse: pastor, eu queria que você orasse pela minha filhinha, que ela está fazendo vestibular hoje. Aí eu virei para a irmã e disse: orar pedindo o quê? Ela virou: não, que a minha filha passe. Ela estudou? Se ela não estudou, não adianta eu fazer oração não, minha irmã, pelo amor de Deus. Passou o ano inteiro vagabundando e agora quer, na véspera da prova, que Deus faça um milagre? Não, peraí. Tem mais 1 milhão de pessoas fazendo a prova. Não vem com essa, não. Agora, se a senhora quiser que eu ore para que sua filha tenha paz na hora da prova, que ela consiga lembrar de tudo aquilo que estudou, eu vou orar. Agora, para ela passar? Não, pelo amor de Deus. Aí chega uma outra irmã, todo culto de oração, ela virava e dizia assim: pastor, eu quero pedir oração pela salvação do meu marido. Eu quero pedir oração pela salvação do meu marido. Um belo dia, eu falei: irmã, eu quero falar um negócio com a senhora. Não pede mais oração pela salvação do seu marido, não. Sabe por quê? Porque se eu tivesse uma esposa como a senhora também, crente, e eu não crente, eu nunca ia aceitar o seu Jesus que a senhora está dizendo. Porque era uma praga. Então, como é que Deus vai salvar se o próprio crente não dá um bom testemunho? Ainda tem mais outro detalhe. Deus já fez a parte dele, lá na cruz, há 2000 anos atrás. Então a irmã tem que pedir o seguinte: Senhor, me dê testemunho para que eu possa falar do teu amor para o meu marido, para a minha família. Tem gente que fica pedindo salvação na família, mas não dá testemunho, não dá exemplo, não faz nada. Então, meus irmãos, precisamos rever quais são os nossos conceitos também naquilo que a gente vai falar com o nosso comandante, com o nosso general. Que tipo de comportamento nós vamos ter? E se você não sabe o que orar, pede o Espírito para te ajudar. Porque às vezes a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que pedir, não sabemos o que dizer. Então, pede a Ele porque Ele vai te ajudar. Inclusive, Paulo diz que nos momentos assim, o Espírito Santo do Senhor, Ele intercede por nós. Ele ora por nós. Ele mostra a cada um de nós o caminho que temos que seguir. E aí, tenha certeza da vitória. Tenha certeza da vitória. Tem muita gente dentro das igrejas que parecem derrotados. Mas como é que eu posso me comportar desse jeito? Eu não sei qual o time de futebol que você torce. E também não vou dizer o meu hoje. Mas eu gostaria de ver as pessoas vibrando por Jesus, igual vibram muitas vezes quando o seu time de futebol conquista um campeonato. No dia seguinte, está todo mundo... Sabe aquele time, que eu não vou dizer qual é o meu,
que demora a ganhar, mas quando ganha, no dia seguinte você vê na segunda-feira, todo mundo, o pessoal vai para o trabalho com a camisa, a cidade fica toda naquela cor. Mas se o time estiver perdendo, o pessoal esconde a camisa e guarda para um pouquinho. Inclusive, eu vou precisar comprar uma nova. Se alguém quiser me dar uma de presente, eu até agradeço. Mas, é porque faz tanto tempo que meu time não ganha assim e tal. Mas o que acontece é que nós precisamos vibrar por Jesus, meus irmãos. Nós temos a vitória. A vitória já foi definida. O Senhor já conquistou essa vitória por nós. Nós estamos tendo o privilégio, tão somente isso, o privilégio de participarmos da batalha. Mas Ele já conquistou a vitória. Então, não podemos continuar assim. Quando eu penso no poder da oração, eu penso no poder do estilo de vida que escolhemos. E aí, mesmo que a gente passe por tribulações, por dificuldades, nós confiamos no Deus de graça, no Deus de amor, no Deus que cuida de nós. Eu não gosto de hospital, não gosto. Aí alguém vai perguntar, mas pastor, tem quem goste? Eu conheço várias pessoas, eu tinha uma irmã, ela ainda é viva, que ela fazia um trabalho de capelania em hospital. Se deixasse, ela morava no hospital. Ela gosta de hospital, mas eu não gosto. São dois lugares que eu não gosto, nem hospital nem cemitério. Mas como pastor, eu tenho que ir. E em alguns momentos eu tenho a obrigação de acompanhar algumas pessoas até o seu momento final. Numa determinada situação, a pessoa já estava próximo do seu momento terminal, fazendo um escândalo, sacudir. E aí o pessoal da enfermagem virou para mim e disse, pastor, vê se o senhor entra lá e acalma a sua ovelha. Ele era membro da minha igreja. Quando eu cheguei e virei para ele assim, meu irmão, calma, eu quero conversar com o irmão. Ele vira para mim, estava quase morrendo, hein? Tanto que não durou muito depois. Calma, por quê, pastor? Não é o senhor que está deitado aqui, prestes a morrer? Acabou a palavra. Numa outra ocasião, uma irmãzinha, eu era pastor nessa igreja há pouco tempo ainda, então não tinha tanta intimidade com ela. Ela tinha sido curada de câncer 10 anos antes, mas aí quando o câncer voltou com a corda toda, e eu acompanhei ela semanalmente ali no hospital. A última visita que eu fiz a esta irmã, ela com um sorriso lindo disse para mim assim, pastor, meu tempo aqui está terminando. E o senhor não sabe o quão feliz eu estou por estar indo encontrar com o meu Senhor. Eu saí daquele quarto emocionado, como sempre que eu lembro dessa história, eu me emociono. E quando eu cheguei no estacionamento, a filha veio correndo atrás e disse, pastor, mamãe partiu. Eu não gosto de ficar olhando para a cara de caixão, tá? Não gosto. Então não morram para eu dizer como é que está a sua cara. Mas eu lembro até hoje daquela irmãzinha. Ela parecia tão feliz dentro do seu caixão, indo encontrar com o seu Senhor. Parecia que ela estava sorrindo. Isso é experiência com Deus, isso é intimidade com Deus, isso é uma visão de fé. Não estou julgando nenhum nem outro, mas nós fazemos as nossas escolhas de como queremos caminhar com o Senhor. Estamos num período muito sério que o mundo está enfrentando. Estamos num momento de pandemia. Várias famílias vêm chorando os seus mortos. O povo de Deus vem chorando os seus mortos. Tem igrejas que quando voltarem ao convívio de comunhão, vai ser um momento assim também de alegria, porque vamos voltar. Mas a gente vai olhar, porque os irmãos idosos nas igrejas, normalmente eles têm o lugarzinho deles certo de sentar. E você vai olhar e vai dizer assim, fulano, 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 não estão mais entre nós. Talvez um de nós que estejamos nesta manhã, nesta noite,
falando com Deus agora, poderemos, durante essa semana, irmos encontrar com o Senhor. Pode ser a Covid, pode ser um infarto fulminante, pode ser um acidente. A morte está o tempo inteiro batendo a nossa porta. Mas se você toma posse da armadura de Deus, não significa que você está livre dela, mas significa que você vai viver eternamente na presença do Pai. Porque o Senhor já nos deu a vitória. Então, quando você orar, não pense em dar ordens para Deus, porque nós não somos nada diante do Senhor. Mas imagina que você está tendo a oportunidade de chegar diante do seu comandante e poder abrir o seu coração para ele, dizer as suas necessidades, sabendo que ele vai te ouvir. E esteja preparado, porque muitas vezes eu tenho visto alguns cristãos se comportando igual menino mimado. Eu tenho netos agora, eu mimo eles demais e deixo o problema da educação com o pai e mãe. Mas aí, meninos mimados é o seguinte: pedi ao Senhor, Ele não me deu, aí param de ir à igreja, começa, entendeu? A voltar ao que eram antes. Não é isso. Deus não tem a obrigação de fazer aquilo que eu quero. Mas eu tenho a obrigação de caminhar. Se eu quero viver bem, eu tenho a obrigação de caminhar segundo a vontade do Senhor. Oração tem poder. Oração é poder. Oração é intimidade com o Senhor. É oportunidade de andarmos e caminharmos com o Senhor. Por isso, quando a gente se coloca diante do Senhor em oração, nós entendemos que estamos nos colocando como pessoas vitoriosas, orgulhosos de participarmos, de termos o privilégio de estarmos no exército de Cristo. Essa semana eu estive lendo um livro bem antigo, 1995 ele foi editado pelo pastor Sami Tipe, o mesmo que autor do livro que vocês estão lendo agora, Orando pela Sua Família. Então, se vocês conseguirem achar, chama-se Preparado para a Batalha: o caráter, as armas e a estratégia da guerra espiritual. Precisamos estar preparados. E não é para amanhã não, é para agora, é para o hoje. Então vamos embora, vamos para a batalha, vamos lutar, porque o Senhor já nos deu a vitória.
noite as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, de Deus pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou meu sangue de Jesus. Se você nesta noite entende que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e quer colocar a sua vida no altar do Senhor, deixa uma mensagem no chat e nós estaremos retornando a você. Além disso, como cristãos, não podemos ter medo das coisas que haverão de vir, mas devemos confiar plenamente no Senhor. E na nossa confiança no Senhor, devemos estar caminhando dia a dia, fazendo a vontade dEle. Que você possa ter uma semana muito abençoada na presença do Senhor, que a sua vida, que a vida da sua família esteja protegida diante do Senhor, que nós como cristãos não estejamos dando maus exemplos. Então, use máscara, mas esse tipo de máscara, tá? Porque esse tipo de máscara é proteção, e não as máscaras que muitas vezes as pessoas usavam antes, escondendo aquilo que eram e querendo exercer papéis diferentes daquilo que verdadeiramente eram. Seja um exemplo diante do Senhor. Bote a sua vida no altar do Senhor. Se coloque diante do Senhor a cada momento, a cada instante. A oração é poderosa, mas a oração é estilo de vida. A oração é escolha. E a escolha que fazemos há de nos trazer consequências ou resultados, porque consequências normalmente nós usamos dentro de uma perspectiva negativa, mas resultados que só você saberá a partir do momento que transformar a oração como algo presente, real e constante na sua vida. Ore sem cessar, ore em todos os lugares, ore em todas as circunstâncias, porque Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, prometeu e o seu Filho confirmou estar ao nosso lado em todos os instantes e em todas as circunstâncias. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai de amor, por esta noite, por este momento em que podemos estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela existência da Tua igreja aqui neste local. Esteja abençoando, Pai querido, a 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, a vida e o ministério desta igreja. Abençoa, Deus de amor, o pastor que o Senhor escolheu para este rebanho, Pastor Lúcio com a sua família. Abençoe, Pai querido, cada lar que a Tua mensagem conseguiu chegar nesta noite. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia esteja tomando conta dessas vidas e que a bênção do Senhor,
que não tem coisa melhor do que as tuas bênçãos, seja presente e real na vida de cada um de nós. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos, porque o Senhor, tão somente o Senhor, tem nos dado autoridade, tem nos dado o poder do Teu Espírito para caminharmos ao Teu lado. E é no nome de Jesus que nós Te oramos. Amém. Amém, Senhor. Nós já estamos encerrando o nosso culto, está sendo projetado aí, os aniversariantes da semana. Realmente eu estou quase chegando na seção de risco ali, porque eu já não estou chegando mais nada mesmo, a letrinha está pequena. Está chegando. Já cheguei, né? Maria Lemos e... Oi? Crisanto, Eulânia, Gabriel, Badim e a Michele One, esses são os aniversariantes dessa semana. E de casamento, quer dizer, você vai enxergar bem melhor do que eu, né? É porque eu estou lendo aqui no nosso monitor. Eric e Leila e Márcio, Trindade e Lilian, a mesma família aí. E do infantil, Ludmila Araújo. Esses são os nossos aniversariantes. Peço desculpa, nós não lemos no culto da manhã, mas nos alegramos com ele. Está aí também, né, a oportunidade de você talvez fazer um contato com ele essa semana, ligar, né, dando os parabéns. Queremos só reforçar alguns anúncios que nós fizemos aqui também pela manhã, a respeito da nossa Feira das Nações, que estava programada para o dia 21, ia ser de forma delivery, mas foi cancelada essa forma de feira. A gente não tem como fazê-la, nem presencial, nem em forma de delivery. Queria convidar a você também para que no próximo domingo, no culto da manhã, está se preparando para participar da ceia. Então já prepara aí os elementos, né, o pão, o suco de uva, a mesa ali preparada e participe conosco da ceia do Senhor, ainda que virtual. E lembrar também que o nosso projeto social também continua funcionando, né, e todo atendimento que a igreja precisa fazer. Queremos agradecer mais uma vez a todos os irmãos, a igreja, a você que tem contribuído de forma fiel para que a manutenção aqui da igreja aconteça. E se você tiver alguma dificuldade com relação à contribuição, entre em contato, né, através do WhatsApp, que iremos até você e queremos dizer que o que nós estamos recomendando é que você faça o depósito na conta da igreja. É a melhor maneira e a forma mais segura de chegar isso para nós. E foi uma alegria muito grande estar aqui. Queremos dizer e desejar a você uma semana na presença do Senhor. Mais uma vez, nosso agradecimento ao pastor Cláudio Eduardo, agradecer também, possivelmente vai estar aí conosco, a irmã Lúcia Maranhão, na tradução de Libras, que é importante o trabalho dela para que chegue a todas as pessoas a comunicação do Evangelho. É tempo de salvação, tá? Porque a palavra diz que se hoje ouvirdes a minha voz, quer dizer que esse é o tempo da salvação. Então, se você está ouvindo essa mensagem, que acabou de ser pregada, se você ouviu e o seu coração creu, é tempo de salvar. E como o pastor pediu, é só colocar aí no chat aí, eu quero aceitar, orem por mim, e a igreja vai estar orando por você, de repente chegando até você de alguma forma, para que você cresça a cada dia mais na presença do Senhor. Fiquem todos com Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Uma boa semana a todos.